Depois dizem que nós que temos procurado anunciar o Evangelho das Boas Novas no YouTube, é que somos os falsos mestres e os falsos profetas. E que o que falamos são falsas doutrinas, são heresias. Assim eles dizem. Mas eu vou ler para você que desde os dias de Paulo já havia essa corja, já havia esses homens maldosos naqueles dias. Não é novidade no século XXI, não é novidade hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, não é novidade existirem falsos mestres com as suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinos. Isso já vem há séculos sendo feito. E até então, ninguém nunca, pelo menos para aparecer na mídia, aparecer assim num contexto maior, ninguém nunca havia batido de frente com essa raça, com essa turma. Então eles já estão se incomodando, já estão ficando incomodados com pessoas que não são teólogos, não são religiosos, não têm anéis nos dedos, o português tem falhas, e são esses que ultimamente andam pressionando, andam cercando como se cerca um frango caipira, daquele do interior, criadinho lá de ano e meio. Quando você faz ele, fica só o creme de tão bom que é. Então, eles estão sendo cercados por todo lado. Portugal, na África, América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e diversos pontos do mundo estão surgindo pessoas que fazem apenas ler o que eles nunca leram, fazem mostrar o que eles mantiveram durante séculos em oculto, que são as revelações do Pai. Esses dias uma pessoa entrou e falou: que revelação que vocês estão falando nada, isso aí já está escrito há quase 2000 anos. Então, há quase 2000 anos, mas nunca leram, nunca mostraram, sempre ocultaram. O Códex Sinaítico está aí. Vai saber quantos anos que ele se encontra nessa biblioteca na Inglaterra. Ninguém nunca falou dele. O Códice Vaticanus está lá no Vaticano, no subsolo, só quem tem acesso são os papas, os cardeais. Por quê? Não pega lá o Códice Vaticanus e abre e começa a falar dele. Não pode. Eles têm que usar um material que tem adulterações, materiais que foram mexidos, que foram adulterados, que foram manipulados. Porque no original não dá para fazer muita coisa. No original não dá para colocar os filhos eleitos de Deus como marionetes. Até dá, mas dá mais trabalho. E eu vou ler aqui, Paulo falou que esses que gostam de manobras, eles não gostam de trabalhar. Eles gostam de encher a pança, de viverem no ar-condicionado. E assim é. Gozar a vida com o dinheiro alheio, com o sustento alheio. Calo na mão? Em forma alguma. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio, toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, que está em nosso Espírito. Assim disse Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 10 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, Tito 1:10. Aqui o subtítulo está: Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Quem eram os da circuncisão naqueles dias? Os legalistas? Os seguidores das leis dadas a Moisés? Correto. E nos dias de hoje, esse versículo se enquadra, se encaixa
na vida dos mestres que tem por aí? Claro que sim. Pois eles pregam, anunciam Moisés, anunciam cerimoniais, rituais, mandamentos, preceitos de Moisés em suas chamadas igrejas. Mas igrejas são vidas. Onde eles anunciam essa circuncisão, mesmo sendo uma circuncisão toda troncha, toda aleijada, mas não são igrejas, são templos feitos de pedras, são sinagogas, cópias fajutas de sinagogas. Nesses lugares você acha o candelabro, nesses lugares você acha o símbolo da bandeira de Israel, nesses lugares você vê eles usando o kippá, vê eles usando o tabite, aquele lenço, aquele negócio aqui no pescoço. São gentios, malemar sabe falar o português e querem ser israelitas, querem ser semelhantes a judeus. Para que maldição mais do que isso na vida desses camaradas? Eles dizem nas suas reuniões, uma irmã aí falou no vídeo esses dias, comentou aí, que numa reunião dominical, eu não vou falar o nome da denominação, que eu não vou fazer propaganda para ninguém aqui, diz que era para eles tomarem, na reunião, como já está incomodando eles, diz que na reunião ali era para os fiéis, para as ovelhas deles, porque eles tratam como ovelhas, não como filhos, as suas ovelhas tomarem cuidado com os youtubers, que eles estão distorcendo a Bíblia, eles estão com heresias no YouTube. Falou assim em uma reunião dominical. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, os legalistas, os que pregam dízimo, que pregam batismo nas águas, o que comem pão e bebe suco, que é uma representação da Páscoa judaica, os que buscam Deus em monte, buscam Deus em templo, fazem jejum, voto, campanha, sacrifício, cerimoniais, precisa desenhar. Quem são os da circuncisão nos dias de hoje? Precisa fazer um croquis, um fluxograma, um organograma? Não precisa. É simples, é só você entrar em qualquer lugar desse. Ah não, mas onde eu vou, lá não tem esse negócio de comer pão e beber suco, não. Mas o que eles fazem? Eles guardam o sábado. Opa! Guardar o sábado foi ordenança de Deus, dado por intermédio de anjos a Moisés. Então você entrou nessa que não faz isso, não faz aquilo, mas guarda o sábado, você está entrando numa fajuta sinagoga. Você está entrando no território da circuncisão, no território de Moisés. Não, mas onde eu frequento não pede dízimo. Não, nossa, que legal. Mas pede oferta? Pede oferta. Então, mas não é oferta. Oferta era para a manutenção do templo. O que Paulo ensinou aos irmãos que se reuniam como igreja, coisa que não há mais necessidade nos dias de hoje, porém, se você se reúne como igreja e não ter Moisés ali no meio, acredito que está tudo bem. Mas ele fala assim, não, lá não tem dízimo. Mas e oferta? Tem, então, mas Paulo ensinou a contribuição conforme proposto por coração. Oferta significa oferenda, é algo mais ou menos que quase que obrigatório. Oferta, em Neemias 10 fala sobre isso. Era um preceito, um mandamento da lei. Esse canal chama-se Limpos pela Graça. Sabe o que significa limpos pela graça? Nenhum resquício de Moisés, nenhum pãozinho, nenhum suquinho, nenhuma oferta. Contribuição, aí tudo bem, porque Paulo falou assim, pelo Espírito da Graça, contribuição. Depois você pesquisa, vê a diferença de oferta, oferenda, contribuição, algo feito com amor, com prazer, com disposição. É diferente. Como eu digo sempre, nas entrelinhas é uma coisa bem simplória, mas tem diferença. Oferta, Neemias, lei de Moisés, contribuição, graça. Então, você está entrando no território da circuncisão. Não, mas onde eu vou, não pede dízimo, não pede oferta, não pede, eles até fala contribuição para ajudar a pagar uma continha de luz e tal, porém, tem batismo nas águas, porque tem que fazer, porque Jesus
Tem o que mesmo? Mas batismo nas águas, lei da purificação. Então é um território da circuncisão. Então, nesse território da circuncisão, existem subordinados, existem os líderes que enganam os outros. Só esse versículo aqui, já dá pra gente fazer um videozinho aí, deixa eu ver aqui, 15, 20 minutos, só esse versículo aqui. Não precisa mais. Então, se você está praticando obras de Moisés, por mais simples que seja, você está no território da circuncisão. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, os legalistas, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Tá vendo? É a manobra, é a manipulação que ocorre nesses lugares, que ocorre nos gabinetes desses da circuncisão, quando se reúnem. Eles precisam trocar todo a instalação de som, os aparelhagens, aí eles fazem uma reunião lá, um gabinete, o filho de daquele ali chega, olha, vamos colocar esse equipamento aqui que é mais moderno, que está estourando lá nos Estados Unidos, e eu fui para lá, eu viajei nas férias, eu vi, vamos colocar aqui na nossa igreja. Aí o líder pansudão, não, mas o custa muito dinheiro, não, mas a gente coloca, faz uma campanha, faz um voto, e aí, sem sentido, engana os outros, e com essas manobras eles enganam as pessoas, e arrecadam aquele dinheiro 10 vezes mais do que os instrumentos de som, e coloca aquela maravilha, aquele som bonito, aí eles colocam um fundo, um louvor, e as pessoas começam a chorar, e chora em cima, e no bolso vai arrancando tudo, vai colocando tudo dentro do saquitel, da sacola, do picuá, do saburá, colocando tudo assim. Porque os da circuncisão fazem isso. Já se você frequenta o lugar da graça, eu não conheço, que eu nunca fui. Nenhum lugar que estão reunidos como uma igreja e falam da graça. Eu nunca fui, então não posso falar. Mas eu imagino eu aqui na minha garagem, se eu me reunisse como igreja com os irmãos, como seria a minha atitude hoje, com essa mentalidade que eu tenho. Não teria nada disso. Então no território nosso, jamais teria engano. Poderia vir até um da circuncisão, se infiltrar no meio dos irmãos ali e começar a cutucar e falar e assoprar coisas. Olha, cuidado com esse cara, ele é um herege, poderia até ser isso. Mas partindo da minha pessoa, não, engano não, eu leio o que está escrito, sem a necessidade de contribuição. Não. Vamos dizer que ali estaria uma família ali necessitada, desempregada, com filhos passando necessidade? Tivesse ali 10, 20, 30, 50 pessoas, olha, alguém pode contribuir aí para a gente comprar uma cesta básica, para a gente ajudar a pagar o aluguel? Tá aqui, ó, isso aqui, ó, coloca aqui nesse cestinho aqui, acabando a nossa reunião como igreja, vem aqui o casal fulano de tal, pega ali o que tiver ali dentro, leva embora, acabou. Aí a luz e a água, se eu não tiver condições, deixa quieto. Mas também contribuir os irmãos ali para pagar a água e luz, também não vejo nada de errado, desde que seja às claras. Fez ali, arrecadou, chegou no final do mês, tem alguém responsável por aquilo, olha, arrecadou tanto. O custo todo aqui da água, da luz, de alguma coisinha ficou em X, sobrou Y, então o Y vai guardar para outro mês. Sem ninguém botar a mão naquilo, vai lá para o cofre, vai lá, deixa lá. Porque todos trabalham, surgiu uma necessidade, aí sim. Amém? Deixa eu ler esse 10 aqui, na Bíblia Viva. Conforme for, eu paro o vídeo até agora para não ficar muito longo, muito cansativo, depois a gente continua outro dia falando disso. Bíblia Viva 2002, tem a Bíblia Viva 2007 e a 2002. A 2002 eu gosto que ela é mais rústica, sabe? Ela é mais tradicionalista, ela fala umas palavras mais ousadas do que a 2007. É boa também, mas eu prefiro a 2002. Bíblia Viva 2002, Tito 1:10. Pois há muitos que se recusam a obedecer, isto é, verdade especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas.
Isto, porém, é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas à verdade. Veja se isso daqui não é exatamente o que acontece dentro desses lugares chamados igrejas. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas, é os da circuncisão. Quando você entra no lugar de dízimo, de jejum, de apresentar criança, de subir monte, você está num território desse aqui, território de legalista, de Moisés. Não tem nada de cristão no lugar desse, não tem nada de graça, não tem nada de sã doutrina. O que tem aqui são doutrinas de homens para aprisionar, escravizar, sentenciar as pessoas, dizendo que o diabo é um ser, se ela não der 10% do salário, esse ser inventado por eles, o gafanhoto migrador, cotrador, destruidor, vai comer o Danone dela, vai comer o cuscuz que ela deixou lá na geladeira, vai fazer a meia dúzia de ovos que tem, não é o jumbo não, aquele ovinho bem pequenininho, vai fazer com que fique choco todos aqueles. Se não der 10% que ganha. Por quê? Porque eles têm a fórmula, eles têm na ponta da língua o jeito de encantar as pessoas, de enganar as pessoas, de manobrar, de aprisionar as pessoas. Especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Se você não vir todo primeiro domingo e não participar da Santa Ceia e Jesus voltar, você vai para o inferno, assim dizem eles. Você vai ficar queimando no inferno. Inferno é sepultura, cemitério, local dos mortos, Hades, Sheol. Todos que morrem vai para o inferno. O inferno é local dos mortos. E o que vai para o inferno é o quê? É a carne e os sentimentos. A alma se acaba. O que volta para o Pai é somente o Espírito, que é dele. Ou seja, nós não temos absolutamente nada. Nós temos o ar para respirar, o deitar e o acordar. Somente isso, não tem mais nada. Mais nada. E orgulho, prepotência, soberba, essas coisas aí. Isto, porém, é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas à verdade. Então as pessoas ficam no território da circuncisão, debaixo de ordenanças, de mandamentos, de escravidão, de dedo em riste, de jugo, de fardo, e o véu fica na face, não sendo tirado. As escamas ficam nos olhos, a pessoa fica cega, não enxerga a verdade. E quando aparece alguém falando, ela está cega, ela não enxerga, esse que está falando é herege, esse que está falando é o demônio, esse daí é o anticristo, é esse que é o anticristo, esse é o falso profeta. Por quê? Porque os da circuncisão, os legalistas, os que gostam de Moisés, os que vivem do Velho Testamento, mantêm elas cativas, mantêm elas cegas. Não deixa aquele véu tirar de jeito nenhum. Jesus, quando disse tetelestai, o véu se partiu do alto a baixo. A religião vem há séculos, costurando. Agora está aparecendo os que falam da graça, o véu se abre, aí daqui uns dias e volta, costurando. Então a pessoa fica afastado da verdade. As palavras reveladas, as palavras guardadas há séculos, antes mesmo os profetas não tiveram acesso. Jesus de Nazaré não teve acesso. As palavras guardadas aos gentios, as boas novas, que foi prometido lá para Abraão, ficou séculos guardado. E continua guardado para os religiosos, para os que estão no território do povo da circuncisão, que estão sendo guiados, dirigidos por líderes legalistas, por líderes que se apoiam nas leis dadas a Moisés para aprisionar, para se enriquecer, para tomar dinheiro das pessoas e para ameaçar e dedo em riste, que torna as pessoas cegas à verdade. Então, infelizmente, devido da circuncisão, a esses mestres, as pessoas não conseguem alcançar as bênçãos da sã doutrina. Amém? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Glória a Deus que nós usamos um versículo para passar uma mensagem. Acredito eu que tenha sido muito interessante.
esse versículo, então se debruce sobre ele e procure entendimento, e o Espírito da Graça te dará entendimento. Então, somente aqui você já vê, se você ainda frequenta uma religião, só esse versículo aqui mostra que você está vivendo num território da circuncisão, das leis de Moisés. Você que está nesse território aqui, você está debaixo de maldição. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um joinha, compartilhe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, do lado aí tem um sininho, ative o sininho para receber novas notificações, e para você que já está na graça, reinando em perfeita vitória, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!